Bem, passamos para a próxima apresentação, conforme o programa. Temos aqui o senhor Luiz Fernando Rosales, da Missão da Bolívia, em Genebra, Suíça. Obrigado, Laura. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a Isagues por ter essa iniciativa, que eu acho muito oportuna. Eu quero começar com um disclaimer. Apesar de que o que eu vou dizer está baseado nas negociações multilaterais da Bolívia, também quero dizer que isso não reflete a posição do meu país nas questões que eu vou tratar. Bom, esse é o esquema aqui da minha apresentação. Vamos fazer uma introdução, vamos falar sobre a problemática, depois vamos fazer um resumo cronológico do debate multilateral, depois entramos para falar do panorama atual e vamos fazer umas conclusões a partir da minha apresentação. Essa apresentação tem o intuito de mostrar o estado atual do debate relacionado com a saúde pública, inovação e propriedade intelectual a partir da perspectiva dos estados, do processo político, as ações concretas que aconteceram e as possíveis soluções que os países procuram nesse esforço coletivo. Nos últimos 20 anos, e talvez um pouco mais, a problemática do acesso aos medicamentos, à propriedade intelectual, é que o sistema de pesquisa e desenvolvimento baseado no mercado não responde às necessidades dos países em desenvolvimento. A frase que temos aqui na tela expressa essa problemática e foi tomada de um parágrafo do grupo consultivo de especialistas. Os mecanismos do mercado, bem como as investigações financiadas com fundos públicos, acabam globalmente em um investimento claramente insuficiente na pesquisa e o desenvolvimento, relacionados com as doenças que afetam principalmente os países em desenvolvimento. Isso significa que muitas pessoas pobres sofrem e morrem porque não contam com as tecnologias sanitárias como medicamentos. Os mercados falham porque os direitos de propriedade intelectual não são um incentivo eficaz nessas circunstâncias e aí o investimento público está dominado pelos países ricos e suas próprias necessidades de saúde. Eu acho que isso expressa a problemática que estamos falando hoje. Antes de passar ao tema concreto, eu quero falar sobre a propriedade intelectual. E eu acho que é importante desmistificar alguns mitos. A propriedade intelectual não é um quase sinônimo de inovação. Essa ideia não é assim, nem sequer é um determinante dela e em certas circunstâncias pode afetar a inovação. Há muitas publicações que falam disso. Falar em inovação, saúde pública e propriedade intelectual é falar no sentido em uma dicotomia entre interesses comerciais e interesses de saúde pública por outro. E ao longo da minha apresentação vocês verão essa polêmica que chegou até a OMS e como foi tratada. Hoje ninguém duvida que a inovação é um elemento central do desenvolvimento econômico, mas inovação é uma questão complexa, que é o produto da aplicação quase conjunta de uma série de fatores, tais como infraestrutura da pesquisa e desenvolvimento, capital humano, acesso à tecnologia, marco institucional, gasto público em pesquisa e desenvolvimento, financiamento, entre outros. Global Innovation Index, publicado este ano em Genebra, fala dos outros critérios que são capital humano, em investigação, infraestrutura, sofisticação do mercado, instituições, sofisticação empresarial, conhecimento e resultados tecnológicos e outros, em que o esquema de propriedade intelectual tem um papel que eu poderia dizer quase marginal no esquema total de inovação. Não é determinante. Há outros fatores que são importantes de serem considerados, e principalmente no Sul, onde a inovação é um desafio, mas o debate na OMS e na OMC em Genebra e outros órgãos é que a questão não é apenas inovação, mas também é a inovação em saúde é uma forma de gerar atividade econômica com alto valor agregado, em outras palavras, riqueza.
Um estudo que eu tive a oportunidade de ter acesso e é importante considerar é de 2004, que demonstra que o setor farmacêutico é um dos que mais riqueza gera nos países. A rentabilidade das empresas farmacêuticas é de 18,6% e é superior em 4 pontos percentuais do setor bancário, que é de 14,5%. Outro mito urbano que é importante descartar é justamente que a indústria farmacêutica, nem tudo que a indústria farmacêutica ganha é reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Apesar de que alguma receita é investida em receita, vemos que gastam muito mais em marketing e promoção. Isso representa 35% das vendas totais, e algumas grandes companhias gastam uma pequena proporção da receita por vendas em pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, uma gigante alemã investiu em 2009 1.017 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, mas isso representou apenas 3,5% da sua receita por vendas. Agora sim, eu quero passar para um resumo histórico. Estas apresentações são complementares. Aqui fez a Cláudia, mas eu vou tentar passar rapidamente por essa etapa. Em primeiro lugar, é importante considerar que a problemática se agrava na adoção de acordos na OMC. É difícil entender como um acordo como este, que estabelece monopólios artificiais, se insere, porque a OMC era um mecanismo para a governança global do comércio e para gerar, digamos, certa certeza em termos de comércio. A propriedade intelectual então eliminaria essa incerteza em termos de abertura comercial. A literatura indica que os países em desenvolvimento tiveram que pagar com propriedade intelectual e serviços, que se inclua a agricultura, nas negociações, e parte disso foi uma questão que vamos falar mais para frente, que é a Declaração de Doha sobre saúde pública e propriedade intelectual. O ponto passa por aí, porque esse acordo estabelece um marco global de estándares mínimos que teve um impacto como na segurança alimentar, acesso à informação, mas sobretudo onde foi mais sensível foi na área da saúde pública e no acesso a medicamentos. Mesmo quando as negociações da rodada do Uruguai surgiram algumas vozes de alerta, não foi possível evitar que a adoção desse acordo. Como foi explicado hoje de manhã, quando falava a palestrante, que os países desenvolvidos ofereceram acesso ao mercado em agricultura e têxteis para eliminar as restrições das exportações, para poder introduzir serviços e propriedade intelectual na negociação. A comunidade internacional reagiu a esse atentado contra a saúde pública, com análise de especialistas na matérias. O Carlos Correia já escrevia naquela época sobre isso, e os países membros da OMS resolveram analisar detalhadamente os efeitos da saúde pública desse acordo na saúde pública. Em 96, a Assembleia número 49 adotou a Resolução 4914, que estabelece realizar um estudo relativo às implicações do acordo dos ADPIC. Esse documento foi publicado em 1997 e é conhecido como
globalização e acesso a medicinas, implicações do acordo dos ADPIC da OMC. Germán foi um dos autores desse livro, que teve resultados polêmicos. O livro foi conhecido como Livro Vermelho e gerou certas críticas por parte da indústria. Uma das principais conclusões do Livro Vermelho foi que dizia que os padrões do acordo dos ADPIC, derivados daqueles utilizados nos países industrializados, não eram necessariamente adequados para os diferentes níveis de desenvolvimento dos países e que, portanto, as preocupações de saúde pública deveriam ser consideradas quando se implementa um acordo desse tipo. Obviamente, os países desenvolvidos não gostaram disso e a indústria também não. Disseram que esse tipo de relatório induz ao erro, mas a OMC continuou com outros projetos, os países trabalhando em outras soluções, e assim se trabalha sobre o programa de ação de medicinas. Teve um impacto maior em 2011 com a cúpula sobre determinantes sociais. Entre os anos 99 e 2001, houve uma série, a indústria farmacêutica teve uma série de reações, porque a África do Sul e o Brasil tentaram implementar a flexibilidade do acordo para a fabricação de genéricos. Isso gerou grandes problemas por pressão da sociedade civil e não prosperou. Em 2001, é adotada a Declaração de Doha sobre a ADPIC e a saúde pública. Foi para mostrar a boa vontade dos países desenvolvidos que queriam ter uma rodada de negociações comerciais com perspectivas de desenvolvimento. Finalmente não foi assim. No caso da OMS, entre 2001 e 2006, há 3 momentos importantes. Talvez haja mais, mas da perspectiva do tema que tratamos, há 3. Um é o lançamento da rodada de Doha e a adoção da Declaração de Doha. A segunda é em 2003. É adotada ou é decidida. Se decide convocar essa comissão sobre direitos de propriedade intelectual, inovação e saúde pública. Que é a resolução 5627, que convoca essa comissão para analisar essa problemática de saúde pública, inovação e saúde pública. O intuito foi elaborar uma análise dos direitos da propriedade intelectual, inovação e saúde pública, com a inclusão da questão dos mecanismos apropriados para financiamento e criação de incentivos para o desenvolvimento de novos medicamentos e outros produtos contra doenças que afetam de maneira desproporcionada os países em desenvolvimento. O mais importante da comissão, para mim, foram 2 decisões ou conclusões que chegaram. Eles fizeram 2 recomendações, as mais importantes aqui, que o sistema de propriedade intelectual não respondeu às necessidades de desenvolver novos produtos para lutar contra doenças em que o poder aquisitivo do mercado é pequeno e incerto. E a segunda, como uma proposta de solução, é a necessidade de ter um mecanismo internacional para incrementar a coordenação e o financiamento de pesquisa e desenvolvimento médico, e adicionalmente recomendou iniciar trabalho sobre a proposta de um tratado médico em pesquisa e desenvolvimento. Como os resultados da comissão não foram do agrado de alguns países do norte, se procurou a maneira de lidar com isso para que a OMS não adotasse esse acordo, e a melhor forma é canalizá-lo para um grupo de trabalho intergovernamental muito conhecido por todos vocês, porque foi conhecido com as siglas do IGWG.
Normalmente há uma dificuldade dos países em desenvolvimento de ir para Genebra pela escassez de recursos e a capacidade técnica que tem para trabalhar sobre algumas questões. Não foi o caso aqui, participaram mais de 100 países, profissionais de países em desenvolvimento, que geraram uma equipe com alta qualificação nestas questões e que nós ainda estamos vivendo e compartilhando com eles. Muitos de vocês já devem ter estado e trabalhado nessa iniciativa. O LIGUI adotou 8 elementos que são bem conhecidos. Não vamos falar pontualmente para ir mais rápido, exceto o mais importante, que é a criação de um grupo de trabalho para continuar a pesquisa com relação à propriedade intelectual e saúde pública. Mas antes disso, eu quero fazer um breve parêntese para falar por que Bolívia se envolve a partir dessa etapa mais ativamente. Bom, em 2005 assume como presidente da Bolívia Evo Morales Ayma, e com ele, como vocês sabem, é um homem de muita coragem, que soube recuperar a soberania da Bolívia, não apenas sobre os recursos naturais, mas também sobre sua política exterior. E a partir disso, a Bolívia começa uma participação muito ativa em vários fóruns internacionais no âmbito da saúde, também na mudança climática, comércio, entre outros. Uma participação e uma presença muito ativa. De fato, quando se inicia o processo ISGUI, Bolívia lançou uma série de propostas, envia recomendações e começa a trabalhar mais próxima dos países em Genebra e também na região. Voltando ao tema, o mais importante para mim, essa apresentação estará disponível para todos. O mais relevante do processo IGUI foi a adoção da estratégia global e o plano de ação. E as contribuições mais importantes estão resumidas aqui no slide, que diz: aponta a promover uma nova forma de pensar e ver a inovação e o acesso a medicinas. Ou seja, já tirando a propriedade intelectual como o maior promotor, mas estabelece que tem que ver outras formas. Reitera que o atual sistema de incentivos baseados no mercado e relacionados aos direitos de propriedade intelectual não responde às necessidades dos países em desenvolvimento, que o preço das medicinas é um dos fatores que influem no acesso a medicinas e podem impedir o acesso a tratamentos. E reconhece que, apesar de que o sistema de propriedade intelectual tem flexibilidades, também reconhece que há problemas na implementação por pressões dos países desenvolvidos. Outro elemento no âmbito da estratégia global não está restrito a 3 doenças, como era o propósito de vários países desenvolvidos, que somente falam de AIDS, malária e tuberculose. São doenças que não afetam os países em desenvolvimento, e estabeleceu a necessidade de estabelecer mecanismos para incentivar a pesquisa e desenvolvimento, prêmios. Também falta avançar neste aspecto. E o elemento-chave aqui é a criação de um grupo de especialistas para examinar a pesquisa e desenvolvimento, financiamento e coordenação, elemento 7.1a da estratégia. A outra contribuição da estratégia é que o tema deveria ser abordado todos os anos, a cada 2 anos, pela Assembleia, para receber relatórios do que está sendo feito para a implementação da estratégia. E, finalmente, outro elemento que está na estratégia global é a ideia de um tratado internacional para a coordenação e o financiamento de pesquisa e desenvolvimento. Foi um elemento polêmico. Bolívia teve uma importante participação. O cenário atual dos últimos 4 anos, eu acho que estamos nesse nível ainda de debate. Está marcado por 3 elementos importantes. O primeiro é o grupo de trabalho de especialistas em financiamento
e coordenação. O primeiro grupo, conhecido como EWG. Esse grupo de especialistas foi selecionado de uma lista. Foi muito polêmico, porque foi selecionado de uma lista da OMS, como acontece habitualmente, e apresentou um relatório em maio de 2010, na Assembleia número 63. O conteúdo tinha um viés em favor da indústria, afirmava que a relevância do direito da propriedade intelectual está documentada com a necessidade de promover a pesquisa e o desenvolvimento. Baseou seu trabalho em doenças transmissíveis e não transmissíveis, esquecendo a taxonomia das doenças do tipo 1, 2 e 3, falando que eram antiquadas e não respondiam ao esquema. E com essa mudança de foco desviavam a intenção do processo e esqueciam as propostas que tinham sido enviadas por outros países. Também não analisou as propostas de um tratado de pesquisa biomédico, porque considerou que não respondia os critérios previstos para o trabalho desse grupo. Em termos de processo, houve muitas denúncias relacionadas com a transparência. As primeiras lançadas por Cecília Lopes, da Colômbia, outras denúncias lançadas pela revista Lancet. Depois, um escândalo sobre infiltração do relatório para a indústria e outras coisas. À luz do acontecido, se chegou à convocatória dos países de desenvolvimento, principalmente a Unasul. Eu quero falar sobre a importância do trabalho da Unasul. Em 2010 surge a Unasul como uma unidade temática, documentos trabalhados aqui na América Latina, e Equador faz essa declaração e diz: consideramos que o grupo de especialistas não tratou aspectos de muita relevância para países de desenvolvimento, como o impacto da propriedade intelectual na matéria, e que a posição que é contrária ao mandato estabelecido na resolução e na Comissão da Propriedade Intelectual. É importante destacar a relevância da participação da Unasul, pois multiplica a posição dos países em número de membros. A Unasul se torna forte no contexto das negociações multilaterais. Sobre o trabalho dos especialistas, a Cláudia já fez suas importantes contribuições junto com o professor Carlos Correia. Foi uma história de sucesso, porque tomamos o controle a partir dos processos, a seleção dos conteúdos, a seleção dos especialistas, e devemos dizer que o grupo de trabalho dos especialistas recebeu elogios pela transparência e a qualidade do seu trabalho. Eu vou me apressar um pouco. Isso está nas publicações que estão na bibliografia para esse evento. Esses são os principais elementos que foram as principais recomendações do CWG. Não vamos falar detalhadamente, porque já falou a Cláudia, mas eu quero mencionar as questões sobre investigação e pesquisa em saúde. Eu acho que contar com um acordo desse tipo é bem relevante para a solução do problema em geral, porque há muitas iniciativas que se dão globalmente. Há iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para doenças que afetam os países em desenvolvimento, mas não há um órgão, um mecanismo que possa reunir um trabalho, uma cooperação global multilateral que governe todo esse tema com uma visão política de solucionar as coisas, e não com uma visão de mercado. Então,
Essa é uma das principais recomendações do CEWG. Em definitiva, consideramos chegado o momento de que os Estados-membros coloquem em andamento um processo que nos leve a negociar um acordo vinculante sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento que respondam às necessidades sanitárias dos países de desenvolvimento. Isso serviria igualmente para afiançar a aplicação da estratégia mundial e o plano de ação sobre a saúde pública, inovação e propriedade intelectual, e, em particular, um financiamento duradouro da pesquisa e do desenvolvimento. O processo em andamento, vou passar rapidamente para ter a possibilidade de chegar. Esses são os projetos demonstrativos que falou a Cláudia. É isso que está pendente da 6622, estabelecer um observatório global de pesquisa e desenvolvimento, analisar e propor mecanismos de coordenação, analisar mecanismo de financiamento. A Secretaria propôs para o TDR, a Unasul encontrou problemas aqui. Eu me lembro quando o Tomás Pipo estava lá falando sobre isso. Eles se dedicam apenas a doenças tropicais. E o financiamento tem que ser para todas as doenças do tipo 2, 3 e 1. O cenário atual, essa tensão entre inovação, saúde pública e propriedade intelectual continua, porque há uma visão de comércio versus saúde pública. A proliferação dos tratados de livre comércio estão agravando essa tensão. Há vários casos em todo o mundo. O caso da seção 3D da Índia, que está sendo processado sob lei interna dos Estados Unidos. É importante ver o texto. Simplesmente diz: não sejam patentados produtos químicos que não contenham valor agregado, ou seja, que não representem inovações substantivas. É isso que diz a norma da lei. Depois, o caso dos novos fármacos, da hepatite C, que é bem conhecida. O caso do ébola. O ébola, na última reunião da OMS, falaram que a vacina tinha sido descoberta há 10 anos, mas a possibilidade, como não era redituável para os mercados, os estudos clínicos nunca foram feitos. E passaram 10 anos, e agora que as pessoas estão começando a morrer, começaram a fazer alguma coisa. Também a resistência aos antibióticos, o caso das patentes evergreening, o Bookstools, e o debate continua. Para concluir, a tensão entre inovação e saúde pública e propriedade intelectual é profunda e não vai se solucionar se não foram tomadas as medidas a nível multilateral. As soluções foram delineadas pelos especialistas. Em 2015 e 2016 deveria ser realizada a reunião intergovernamental prevista na Resolução 6622 para analisar a problemática. Negociar um tratado em pesquisa e desenvolvimento para equilibrar o cenário frente aos TLC. Isso é uma pergunta, porque hoje a saúde pública, no marco dos TLCs, é tratada sob a visão do comércio. E deveríamos pensar isso em termos de medicamentos. Seja qual for o passo, requer a participação ativa dos estados na Unasul. Isso seria muito importante. É importante envolver outras regiões, particularmente África e Ásia. Muitas vezes temos eles contra algumas propostas da Unasul, mas é importante envolvê-los nos nossos trabalhos e, obviamente, o envolvimento da sociedade civil. Desculpem pela minha rapidez e o comprimento da minha apresentação. Quero reconhecer o trabalho do Herman Velázquez e do professor Correia, porque muita da informação que eu utilizei são publicações lançadas por eles. Muito obrigado.